Olá, olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Bom, nesse momento nós vamos dar continuidade aos nossos estudos com o tema A História de Israel e dessa vez com o subtítulo O Problema do Antigo Testamento com a Igreja. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, gostaria muito de pedir um favor a todos vocês. Que vocês nos ajudem a propagar essa página, essa plataforma, para que ela possa alcançar um número maior de pessoas e que as mesmas, assim como vocês, possam ter acesso a todo esse conteúdo e ser igualmente abençoadas por todas as informações que nós estaremos passando aqui. Como é que vocês podem fazer isso? Bom, claramente dando o seu like em nosso vídeo, deixando o seu comentário, se inscrevendo no nosso canal, ativando lá o sininho para que todas as vezes que nós estivermos atualizando a nossa página por meio dos vídeos novos, vocês sejam prontamente informados de que outros vídeos vão estar inseridos ali e com isso vocês terem contato com as informações. E claro, compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Fazendo isso, vocês vão estar nos abençoando e abençoando claramente as pessoas que vão receber essa informação, assim como vocês. Dito isso, pessoal, quero trabalhar esse subtema com vocês, por quê? Porque, assim como dito no vídeo anterior, e se você não assistiu ainda, faça-o tão logo, porque todas as vezes que nós tratarmos sobre uma história de Israel, vamos estar trabalhando em um tempo de 1000 anos que cobre essa história. Só que isso se torna ainda maior do que 1000 anos, porque não tem como nós trabalharmos a história de Israel se nós não anexarmos a essa história o fundamento da mesma. E compreendemos no vídeo anterior que a fundamentação da história de Israel é a Torá para os judeus ou o Pentateuco para os cristãos. Fato é que os 5 primeiros livros da Bíblia, eles vão ser o pilar, né, o grande fundamento de toda a história de Israel, que vai ali de Josué até o livro de Esther, e vem acompanhado ali dos livros poéticos e, consequentemente, dos livros proféticos e mais à frente de todo o Novo Testamento. Só que durante um período da história da igreja, e esse período, ele de certa forma influencia muito nessa nossa área, nesse novo tempo em que nós estamos inseridos, que é a negação do valor que o Antigo Testamento tem para a igreja e na interpretação do Novo Testamento. Então, são sobre esses assuntos e essas visões que se tem sobre o Antigo Testamento que eu gostaria de trabalhar com vocês nesse encontro de hoje, beleza? Então, fiquem atentos aí aos slides e tomem nota de tudo que vocês acharem relevante. Bom, nesse primeiro slide aqui está escrito a seguinte ideia. É sabido que o processo de expansão do cristianismo começou ainda no primeiro século, tendo 2 núcleos fundamentais que eram o núcleo judaico-cristão e o segundo núcleo, que se divide em 2, que é o núcleo paulino e o núcleo petrino. Do que se trata esses 3 grupos? Bom, esses 3 grupos têm por inicial aí o grupo judaico-cristão, que pode ser bem representado pelo grupo alcançado pelas epístolas aos Hebreus e a epístola de Tiago. A epístola aos Hebreus, ela claramente nos informa que ali existe um grupo que se converte às mensagens que Cristo deixa à terra e que essa conversão gera uma complexibilidade muito grande no contexto geográfico e político onde essas pessoas estão inseridas. Por quê? Essas pessoas que se convertem agora ao cristianismo, elas estão direta e indiretamente sendo perseguidas, não só pela sociedade religiosa da época, mas como também pelos seus funcionários e, caso aqueles fossem empregados, pelos seus patrões. A perseguição ela era tão grande que eles cogitavam a possibilidade em voltar aos velhos rudimentos desse judaísmo ortodoxo, né, se assim nós podemos retratar a ideia, na tentativa de se colher paz e não caos. A epístola de Tiago, ela também vai tratar acerca de um mesmo grupo, que se converte ao partido de Cristo por meio das mensagens apregoadas por aqueles que estavam dentro do cenáculo em Atos 2, e pós essa conversão
devido à perseguição exercida pelo apóstolo Paulo, na época Saulo, levando inclusive à morte do diácono Estevão, eles se dispersam, né? E fogem daquele lugar, só que agora passam a se reunir nessa nova igreja, né? E são fortalecidos por essa epístola de Tiago, na tentativa de fazer a manutenção da fé desse grupo que está passando por muitas dificuldades por se manterem ou para se manterem fiéis à palavra de Deus. E que tipo de palavra era pregada dentro desse contexto? É claro, evidente, que não eram os evangelhos, que não eram as cartas, mas sim o Antigo Testamento, a lei, né, a história do povo de Israel. Já esse público desse núcleo paulino, né, eles se dão pelas cartas que Paulo envia para os gentios que se convertem a Cristo por meio dos ensinamentos de Paulo e por meio da pregação que o apóstolo Paulo emitia por meio das suas cartas, né? Ali nós estamos trabalhando não mais um contexto judaico, mas sim um contexto grego, né? Um contexto gentílico, onde esse público ele estava inserido dentro de uma outra cultura, dentro de um outro sistema, e passam a ser inseridos dentro dessa nova comunidade por meio dos ensinamentos que o apóstolo Paulo oferta para esse público. As dificuldades que Paulo enfrenta dentro desse cenário, elas são enormes também, né? É só você realizar ali a leitura das duas cartas à igreja de Corinto, que vocês vão passar a observar o tamanho do problema que o apóstolo Paulo tem na mão. Na primeira carta, ele tem uma dificuldade muito grande de administrar e de coordenar, né, a forma como esse público recebe os dons do Espírito e a forma ética e moral que não era encontrada dentro da igreja, muito por conta da influência dessas práticas no mundo pelo qual eles estavam inseridos. Então, Paulo tem essa problemática. E na segunda carta ele já tem que lidar meio que com uma autodefesa do seu apostolado, porque ele é acusado direta e indiretamente de não ser apóstolo de Cristo Jesus, tá bom? Outro sim, nós temos o núcleo petrino, e é representado ali pelas suas duas cartas, que ele envia aos cristãos da Ásia Menor, que foram dispersos também depois de Atos, capítulo de número 2. Então Pedro ele vai deixar por escrito duas cartas para um público ávido de conhecimento, só que também perturbados por meio das perseguições exercidas pelos judeus da época. E Paulo e Pedro têm quase que a mesma missão, né? Fortalecer, animar e fazer com que essas pessoas se mantenham fiéis à pregação uma vez aceita por eles. Beleza? Sigamos aí para o nosso próximo slide. A partir do século II, a igreja começou a ter que lidar com as primeiras divergências no interior das interpretações canônicas. Essas divergências passaram a receber o nome de heresias, e uma das mais famosas foi o marcionismo. O que nós precisamos entender aqui, primeiramente dentro desse slide, é que, conforme Roma ia dominando o território, ele ia expandindo a sua governabilidade por meio das suas grandes construções, que facilitavam grandemente o ir e o vir do público, do povo. E esse processo de locomoção de um canto ao outro era facilitado por conta da segurança que Roma oferecia para esse público. Porque quando Roma dominava o ambiente, ele pacificava o mesmo. Então, pelos mares deixavam de existir a pirataria. Por terra, os salteadores perderam o seu fôlego e o seu poder. Então, a facilidade na locomoção, ela não vai só proporcionar uma oportunidade de se apregoar ao evangelho, mas como também vai facilitar a propagação de outras seitas religiosas, de outros pensamentos filosóficos. Então, esse público agora, ele passa a ter acesso a muitas informações, só que eles não estão aptos a inserir as mesmas dentro da sua metodologia de pensamento, e isso acaba fazendo com que exista uma grande mistura, onde o público passa a anexar aquilo que mais proporcionava prazer e satisfação para ele, em detrimento de outros que cobravam uma determinada santidade desse público. Então agora existe essa problemática, só que a maior delas é essa heresia de Marcião.
Qual é a pregação dessa heresia? Bom, diz aqui nesse próximo slide. O marcionismo foi a seita que surgiu no século II e tinha como principal característica a rejeição ao Antigo Testamento. Então essa heresia pregoava que o único crédito que os convertidos deveriam dar eram as pregações inseridas no Novo Testamento e não as pregações do Antigo. Só que eles eram mais profundos nessa prática herege. Por quê? Porque ao relatar isso, eles dão crédito à pregação de Marcião e tiram crédito da pregação exercida lá no Antigo Testamento pelas figuras dos patriarcas, a saber, Abraão, Isaque, Jacó, José e Moisés, né? Principalmente as pregações exercidas no tempo do exílio babilônico, externadas por meio de Esdras. Então eles tiram a base do Antigo Testamento e colocam a base, a interpretação que Marcião dá ao Novo Testamento, à vida de Jesus. Então agora a base não é o que disse Moisés, a base é o que disse Marcião. Então o público agora se torna seguidor desse cidadão e não seguidor da pregação da palavra de Deus registrada no Antigo Testamento. Beleza? Outro sim, ainda dentro dessa temática do problema do Antigo Testamento com a igreja, outros problemas gerados na compreensão do Antigo Testamento pela igreja se deu durante o século XVI e XVIII, ali no período da Idade Média, um momento complexo e complicado da história da igreja, pelo fato da igreja não realizar uma distinção entre a teologia dogmática e a teologia bíblica. E podemos elencar os seguintes motivos para que isso acontecesse. Quais são esses motivos que nós gostaríamos de elencar? Primeiro, é que a Igreja Católica ela passou a ser detentora da Bíblia. Lembrando a vocês que a Igreja Católica aqui, registrada nesse slide, não é a Igreja Católica Apostólica Romana que nós temos acesso hoje, tá? Aqui era a Igreja Católica conhecida como a Igreja Universal, não a do Reino de Deus, é claro e evidente, mas era uma igreja só. Ainda não se existia essa divisão entre Igreja Católica e Igreja Protestante. Aqui a igreja, o que ela faz? Ela retira, pessoal, a Bíblia das mãos do povo. Então esse povo passa a não ter mais base para aquilo que a liderança da igreja pregoa. Então a verdade agora é o que o líder da igreja prega. E eles não têm nenhum tipo de forma de tentar buscar informações para saber se aquilo que está sendo pregado, de fato, tem base bíblica, tem contexto histórico. Aqui é o que o líder prega e pronto, e está acabado. Não se tem muito o que fazer. E o que a Igreja Católica ela tem com a intenção de fazer isso? Ela não tem a intenção de privar o povo de ter uma liberdade física, de transitar de um canto para o outro. Aqui a prisão não é física, aqui a prisão ela é intelectual, que se torna ainda pior. Porque uma coisa é você privar a pessoa de circular na sociedade. É complexo, é ruim, claro e evidente. Mas bem pior é você saciar a pessoa o direito de pensar, né? De raciocinar. Você promover uma ditadura na intelectualidade da pessoa. É o que a Igreja Católica faz. Ela prende o intelecto da pessoa ao ponto da pessoa não ter o direito de pensar. Para por aí? Não, porque o segundo ponto a ser elencado aqui é a crise gerada pelos reformadores, porque eles vão dogmatizar a teologia. O que eles vão fazer? Ao contrário da Igreja Católica, que tira a Bíblia da mão do povo, os reformadores eles vão devolver a Bíblia para o povo. Mas isso é uma liberdade meio que condicional, porque qual vai ser a ação dos reformadores em dogmatizar a teologia? Eles vão falar, olha, você tem a Bíblia, porém você só pode interpretá-la da forma que nós dizemos ser o certo. Então, se você lesse a palavra e interpretasse a mesma fora dos padrões que os reformadores estabeleceram, você era um herege. Então, o que fazia você um herege não era
o simples fato de você interpretar a Bíblia de forma incorreta, mas sim o fato de você não interpretar a Bíblia da forma que eles diziam ser a certa. De certa forma, eles executam a mesma ação que a igreja, né? Porque eles também privam a capacidade do pensamento intelectual de um povo. Eles privam as pessoas de ter a sua própria experiência. Então, assim como a Igreja Católica, os reformadores dogmatizando a teologia, eles estão dizendo, nós somos o selo de qualidade. Não tendo o nosso selo, é herege. E, como consequência, vão ser queimados na fogueira e vão ser tidos como inimigos de Deus. Outro sim aqui, e não tão menos importante do que os demais, a interpretação por meio de uma ótica apenas racional dos textos sagrados. O que acontece aqui nesse terceiro tópico aqui? É que esse público agora, ele só é verídico a interpretação que ele dá se essa interpretação for de cunho racional, intelectual, tá? Então aquele iletrado, aquele analfabeto, aquela pessoa que não tinha tido condições de obter o conhecimento, que era muito comum naquele período, era muito comum naquela época as pessoas elas não saberem ler direito, não saberem escrever direito, não ter acesso à educação, elas não tinham lá, não eram eruditos na arte da leitura. Então, se um pobre, se uma pessoa que não fosse intelectualizada, uma pessoa que não possuísse diplomas, títulos, chegasse para uma outra pessoa e começasse a pregar a palavra, ela era de modo imediato rejeitada. Por quê? Porque ela não tinha intelecto, ela não tinha título, ela não era erudita, tá? E isso é muito complicado, porque até os dias de hoje nós enfrentamos esses três problemas, né? Quando a Bíblia não é tirada do meio do povo, ela é condicionada à interpretação da liderança. E quando esses dois problemas não existem, aquele que está dentro da igreja, que por vezes não tem lá um diploma, não é um erudito, não tem uma boa oratória, ele não é concedido a ele o devido valor e o devido crédito na fala acerca das Sagradas Escrituras. Então, dentro desse primeiro ponto aqui, desses slides tratados por vocês, espero eu ter esclarecido um pouco dessas problemáticas encontradas no Antigo Testamento com a igreja, tá bom? Então, espero que vocês tenham encontrado nessas informações algumas pecinhas, né, do quebra-cabeça, que é muito importante nessa construção teológica acerca do tema, e fiquem ligados nos próximos vídeos, porque certamente eles vão anexar muito conhecimento e muita informação a essa sua caminhada. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fiquem na paz.